gloriosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esse é o nosso quadro Profetizando Vida e eu vim aqui hoje profetizar vida sobre você e sobre toda a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que está no livro de Josué, capítulo 13, o verso 1. Josué 13, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: sendo Josué já velho de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. O capítulo 13 é Deus falando com Josué que ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué é o maior conquistador da Bíblia. E apesar dele ter conquistado tanto, agora Deus chega no final da sua vida e diz assim: Josué, ainda tem mais para ser conquistado. Quando eu olho para as Escrituras, eu aprendo que as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem reservado para mim e para você, escute isso. As bênçãos que Deus tem reservado para mim e para você, para sua casa, elas são inesgotáveis. Deus tem mais, creia sempre nisso. Creia que Deus tem mais, essa é a realidade. Josué conquistou tanto. O capítulo 12 tem uma lista dos reis que Josué derrotou. Agora o capítulo 3, Deus vem para ele e fala assim: Josué, você poderia ter conquistado ainda mais. Então eu quero hoje, aqui nesse momento, te falar do segredo daqueles que conquistam. Ao olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os homens e mulheres que conquistaram. Hebreus 11, ali está o relato dos heróis da fé. Esses homens e mulheres que conquistaram, qual era o segredo deles? Eu te falo. Primeiro, eles tinham um coração de servo. Eles tinham um coração de servo. Este é o primeiro segredo de um homem ou de uma mulher de Deus na sua vida. Uma vida de conquista. Eles são servos. Jesus, a primeira vez que Jesus vai falar sobre servir, Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Josué é esse exemplo, porque a primeira vez que o nome Josué aparece na Bíblia, ele é identificado como servo de Moisés. Então a primeira vez, esse grande conquistador, esse homem que venceu dezenas de reis, esse homem que conquistou muito, e Deus chega para ele e diz: olha, você poderia ter conquistado mais. Ele tinha um coração de servo. Isso é muito interessante, porque quando encontramos um homem, uma mulher, alguém bem sucedido, essa é uma característica que nós encontramos. Alguém que descobriu o seu propósito e tem servido a sua geração, servido pessoas. O sucesso não está na quantidade de dinheiro que você vai ganhar, mas na quantidade de pessoas que você vai servir. Servir com seu dom, com seu talento, com recurso financeiro, com seu tempo. Este é o segredo de um homem, de uma mulher que conquista. Eles são servos. Segundo segredo, eles combinam trabalho e força. O livro de Provérbios, isso é muito interessante. O livro de Provérbios vai nos ensinar, e eu quero abrir aqui com você. Provérbios capítulo 14. Em Provérbios capítulo 14, olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Provérbios capítulo 14, o verso 6 em diante. Provérbios 14, verso 6, diz assim: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar da sua alegria. A Bíblia está falando aqui do homem tolo. O homem tolo é esse que ele não trabalha e ele não usa da sua força. A Bíblia está nos dizendo, olha, que nós não devemos ser como zombador, não devemos ser como homem tolo. Nós devemos ser como homem prudente. E a prudência, ela exige de você trabalho e ela exige de você força. Prudência exige de você trabalho e força. Entenda, não basta só trabalhar. Não basta apenas se esforçar.
Um conquistador é alguém que se esforça para conquistar, mas ele faz isso com muito trabalho e com muita força. E quando eu falo trabalho e força, eu não falo de um momento, eu falo de uma continuidade. Um processo onde eu estou trabalhando e me esforçando. Então é preciso disso. Nunca permita que o trabalho, ou o fruto do trabalho, nos afaste de Deus ou da sua obra. Cuidado para você não entrar em um ativismo. Não, pastor, eu estou trabalhando, estou me esforçando, mas aí você perde família, você perde o crescimento dos filhos. Trabalhe, se esforce. Eu gosto de dizer que quando termina um dia, eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo que eu podia entregar. Eu me esforcei, eu dei o meu melhor, mas eu faço isso no tempo certo, na hora certa. Sem negligenciar um momento do descanso, sem negligenciar o casamento, a família. Todo conquistador é um trabalhador, é alguém que se esforça. Essa foi a palavra de Deus a Josué: esforça-te, esforça-te. Já viu que tem muita gente que quer conquistar só arrastando para cima, sem esforço algum? Nós estamos nessa geração. A geração nova, ela quer alcançar algo sem esforço, mas não é o caminho. Terceira coisa que eu queria te ensinar. Uma pessoa que é um conquistador, ele anda com Deus. E aqui talvez seja um dos pontos mais importantes. Ele anda com Deus. Quando a gente vai em 1 Josué, primeiro capítulo de Josué, capítulo 1, o verso 8, a palavra do Senhor diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ao olhar para a Bíblia, nós encontramos que todos os homens e mulheres que foram conquistadores, eles andaram com Deus. Josué, desde a sua mocidade, andava pertinho de Deus, porque ele estava pertinho de Moisés. Moisés é esse homem que falava com Deus face a face. Então ele está caminhando ao lado de Deus, caminhando com Deus. E ao caminhar ao lado de Moisés, ele está ali tendo experiências com Deus. Quando Moisés sobe no monte, permanece 40 dias recebendo ali as palavras da lei, Josué estava com ele. Eu e você deveríamos andar com pessoas que nos levam para próximo de Deus. Porque se você quer conquistar, quer ter uma vida de conquista, ande com Deus. Esse é o segredo desses homens e mulheres ao longo da história. Eles andaram com Deus, eles andaram com Deus. É muito triste ver pessoas que estão interessadas em uma vida de conquista, mas elas não querem andar com Deus. Elas não querem ter uma caminhada de fidelidade com Deus. Eu gosto muito de ensinar, eu sempre digo isso: quando eu caminho com Deus e eu permaneço caminhando com o Senhor, eu não vou ter apenas uma conquista. Eu vou, além de ter novas conquistas, eu vou manter a minha conquista. Porque às vezes o difícil não é conquistar, mas é manter. E sabe o que nos faz manter uma conquista? Às vezes o difícil não é chegar no topo, é permanecer. É o meu andar com Deus. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Se Deus está a meu favor, a Bíblia diz assim: Israel, sabe por que vocês venceram? Porque Deus era com você. Então toda conquista, ela vem por causa de Deus. Evangelho de João vai dizer assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Tiago, na sua carta, vai dizer: todo dom perfeito, tudo de bom, toda boa dádiva desce do Pai das luzes, vem de Deus. Então, para conquistar, ande com Deus. Para manter essa conquista, ande com Deus. Não negligencie isso. Quer ser bem-sucedido? Ande com Deus. Josué é o homem na Bíblia que mais conquistou. Mas a Bíblia diz que Deus chega para ele e diz assim: Josué, você já é velho, é avançado de idade, e ainda há muita coisa para conquistar. Ou seja, o homem que mais conquistou na Bíblia, Deus chega para ele e diz assim: você poderia ter ido mais longe. Sabe o que isso me ensina? Eu quero terminar aqui. Eu não vou deixar para depois. Eu não vou deixar para amanhã. Se Deus está me chamando para conquistar, eu vou me posicionar hoje. E eu vou buscar essa conquista hoje. Então não espere amanhã. Não espere para amanhã.
O momento é hoje. Ah, não, eu vou esperar o melhor momento, pastor. O livro de Provérbios, Salomão diz. Aquela pessoa que espera o melhor momento para semear, ele nunca vai semear. O momento é hoje. Se levante para conquistar tudo que Deus tem para você, tudo que Deus sonhou para você. E por mais que você já esteja conquistando, acredite no que eu estou te ensinando. Deus ainda tem mais para a sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os trabalhos de suas mãos. Eu oro para que você conquiste os seus sonhos, conquiste tudo aquilo que Deus um dia planejou e sonhou para a sua vida. Deus te abençoe, venha nos visitar aqui em Lagoinha, Uberlândia. Eu quero te dar um abraço, quero orar pela sua vida. Se você vier nos visitar, me procure, vai ser um prazer conversar com você e abençoar a sua vida. Eu profetizo vida e vida em abundância sobre você, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Deus te abençoe.